Olá pessoal, tudo bem com vocês? A graça e a paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica e eu quero começar a nossa conversa hoje à noite te pedindo desculpas. Sabe por quê? Porque alguns professores, nesse tempo de pandemia, seja nas escolas, nos colégios, nas universidades, dizem que é só apertar o play para ministrar uma aula que os barulhos no ambiente, os mais diversos possíveis, acontecem. Como, por exemplo, apertam o play, passa o caminhão de coleta de lixo. Apertam o play, passa o carro que vende ovos. Aperta o play, os cachorros começam a latir. Então, neste tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, são coisas que todos precisaram aprender a lidar. Se acontecer isso na nossa aula, por favor, a gente vai desconsiderar os barulhos e vamos focar no tema, combinado? Olha, pelo horário que eu estou gravando esta aula para vocês, é quase impossível que o caminhão de coleta ou o carro dos ovos passem, mas nós nunca sabemos, né? Então, já fica aqui a minha observação, beleza? Como eu disse para vocês, eu estou gravando a aula, mas como é de praxe, nós estamos ao vivo no chat. Então, eventuais dúvidas que forem surgindo, por favor, durante a nossa aula, faça a sua pergunta e, na medida do possível, a gente vai responder. Pegue sua Bíblia, pegue um caderno, pegue uma caneta, para a gente começar então. E o tema da aula de hoje é a prática da resistência. E o que é prática da resistência? Eu digo para você que é a arte de não ceder, não relaxar, não fazer concessões, não se deixar arrastar, não se dobrar, não se render. Sabe este passarinho, essa imagem que está aparecendo para todos nós? O passarinho está ali, no lugarzinho dele, firme, está um pouquinho encurvado com a sua cabecinha, porque aparentemente a tempestade está forte. Mas ele está ali, resistindo à tempestade e permanecendo no lugar onde ele entende que deve permanecer. É um bom exemplo de resistência, de alguém que, independente das circunstâncias à sua volta, está firme aonde entende que deve estar. Prática da resistência. Ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Mas como assim? Ela é boa quando é dirigida a qualquer coisa que tem o objetivo de nos tirar do centro da vontade de Deus. Por exemplo, nós somos este pássaro. E aonde ele está plantado, aonde nós estamos ali fixados, é o centro da vontade de Deus para nós. Então nós resistimos neste lugar, diante de qualquer tempestade que venha. Nós resistimos neste lugar diante de qualquer sedução ou tentação à nossa volta. Nós não cedemos, nós não negociamos, nós não abrimos concessões. Pelo contrário, nós permanecemos firmes ali, porque é ali que Deus nos quer. Quando que é ruim? Quando ela é executada ao contrário, ou seja, quando é dirigida contra a vontade de Deus. Um exemplo. Nós estamos no lugar que nós sabemos que não é o lugar onde Deus deseja que nós estejamos. Só que ao invés de correr para os braços do Pai, ao invés de correr para aonde Deus quer que nós estejamos, nós resistimos no lugar da desobediência. E não vamos para o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Aí é ruim. Resistir dessa forma é ruim. Portanto, resistir aonde Deus quer que nós estejamos, no centro da vontade dele, é bom. Resistir aonde Deus não quer que nós estejamos, não é bom, não é adequado e nós devemos não praticar então. Começamos fazendo uma reflexão, uma autoanálise. Aonde que você está hoje à noite? Você está no centro da vontade de Deus para a sua vida ou
você está no lugar onde você sabe que você não deveria estar, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já denunciou no seu coração. Faz o seguinte, se você está onde Deus quer que você esteja, pratique a resistência e permaneça firme. Agora, se você está no lugar onde você não deveria, faz o seguinte, deixa tudo, pare de resistir e volte para o centro da vontade de Deus, porque lá é um bom lugar para você. Nós olhamos para a Bíblia e nós percebemos vários personagens que praticaram a boa resistência e colheram frutos abençoadores desta permanência, dessa resistência. Nós olhamos também para outros que infelizmente não resistiram e colheram frutos de maldição. Mas alguém pode olhar e pensar que, então quer dizer que se eu não estou no centro da vontade de Deus, se eu não faço e cumpro a vontade dele para mim, eu sou castigado? Olha só, eu prefiro pensar que para toda escolha tem uma consequência. Estas pessoas que nós vamos ver escolheram resistir e permanecer no centro da vontade de Deus, escolheram a vida e colheram frutos de vida como consequência. Agora outros não resistiram, abriram mão, negociaram, deixaram para trás o que tinham com Deus e colheram frutos das suas escolhas, consequências que não foram boas também. Vamos começar olhando no Antigo Testamento o exemplo de um homem que resistiu e foi abençoado em tudo. Nós estamos e começamos a falar sobre José. José havia sido vendido a um senhor egípcio chamado Potifar. E a palavra diz que José era um cara abençoado e a mão do Senhor estava sobre ele, tudo que ele fazia, ele tinha muito êxito. E Potifar reconheceu isso. Tanto que este senhor, ele trouxe José para ser uma espécie de seu ajudante pessoal. Trouxe José para ser uma espécie de assessor especial. Na casa ali de Potifar, José conhecia tudo, José dominava tudo, José mandava em tudo. E ele estava nessa condição. Só que ele foi muito tentado enquanto esteve ali pela mulher de Potifar. A palavra nos conta, e neste versículo que está aparecendo para todos nós, que todos os dias esta mulher insistia que José se deitasse com ela. Mas José resistia. José se recusava e fazia o possível para manter-se longe da presença dela. Era a vontade de Deus que ele deitasse com a mulher de Potifar, de seu senhor? Claro que não. E diante desta tentação, o que José fez? José resistiu. É um bom exemplo de uma boa resistência. Óbvio, logo em seguida a palavra nos conta que ele foi vítima de injustiça. Porque num determinado momento, a mulher insistindo para que ele deitasse com ela, numa fuga que ele teve para fugir dessa tentação, resistindo a essa tentação, o manto dele ficou com a mulher. E a palavra vai nos contar que naquele contexto ali, a mulher contou para Potifar o contrário do que tinha acontecido. Não que ela estava querendo deitar-se com ele, seduzindo-o, mas que ele tinha tentado algo com ela, algo contra ela. E a palavra conta que Potifar ficou assim, enfurecido. Mandou prender José e lançá-lo na prisão. Mas veja, José
continuou colhendo, apesar de estar na prisão, continuou colhendo os frutos bons da sua boa resistência. A palavra conta que o Senhor, nosso Deus, continuou com José. E José encontrou na prisão graça aos olhos do carcereiro-chefe. Tanto que foi transferido a José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os presos. E José se tornou ali supervisor de tudo que passava na prisão. E em tudo o Senhor continuava abençoando a José em tudo que ele fazia. Um exemplo de uma boa resistência e de colher bons frutos como consequência dessa escolha. Vamos para um outro exemplo? Um exemplo de 3 jovens. Certamente você já em algum momento ouviu falar sobre eles. É o exemplo do Sadraque, do Mesaque e do Abednego. A palavra nos conta, ali no livro de Daniel, que o rei Nabucodonosor mandou erguer uma estátua de ouro e que, ao som de alguns instrumentos, a palavra vai nos contar que instrumentos são esses, se você quiser dar uma olhadinha, está no capítulo 3. Mas que, ao som dos instrumentos, todos deveriam se dobrar e adorar a estátua de ouro, adorar os deuses do rei. Só que estes meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, resistiram a essa ordem, porque eles não se dobrariam diante de outros deuses, a não ser diante do Deus, nosso Deus, a quem eles serviam. E chegou até o Nabucodonosor, que tinha tocado os instrumentos e que eles não obedeceram. E ali chega o Nabucodonosor para questioná-los, dizendo: olha, vocês devem fazer isso, porque se vocês continuarem resistindo, dizia o rei, eu tenho o poder e farei isso. Lançarei vocês na fornalha de fogo ardente. E olha só o que os meninos responderam para o rei Nabucodonosor. Eles disseram assim: ó Nabucodonosor, resistiram, meus irmãos, veja só, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. A palavra conta que Nabucodonosor ficou furioso e mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, que os 3 fossem amarrados e lançados lá na fornalha. A fornalha estava tão quente que a palavra nos conta que os responsáveis por lançar os 3 ao ponto de chegarem diante da fornalha, chegarem às portas da fornalha, morreram de tão quente que estava. Mas os meninos foram jogados ali. E eu não sei se o Nabucodonosor tinha uma, abre aspas, né, uma câmera escondida. Óbvio que não tinha uma câmera ali, né? Mas se ele tinha uma câmera, por assim dizer, ou se tinha um lugar especial ali que ele pudesse ficar admirando. Só que olha o que aconteceu. Os meninos foram jogados e o Nabucodonosor foi olhar dentro da fornalha, admirar o que estava acontecendo ali dentro da fornalha. E veja só, o que ele viu o deixou extremamente espantado. E a palavra conta que ele chamou os conselheiros para ver também. E os conselheiros começaram a ver e eles começaram a não entender. Olha o que o Nabucodonosor questionou. Veja, não foram lançados, dizia o rei, 3 homens ali? Sim, foram. Então, eles não foram lançados amarrados?
Sim, eles foram lançados amarrados. Então, só que ali não tem só 3, tem 4. E eles não estão amarrados. Pelo contrário, eles estão andando só dentro da fornalha. E o quarto homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Tanto que este contexto foi sobrenatural. Diz a palavra que o rei mandou tirar os meninos e quando eles saíram de lá, nem um fio de cabelo havia sido queimado. E o rei Nabucodonosor deu um decreto sobre toda aquela província, dizendo que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, a partir daquele momento, deveria sim ser adorado, ser exaltado. Olha só que maravilha. Os meninos resistiram a uma ordem do rei. Experimentaram algo que certamente foi para eles sobrenatural. E a resistência, a boa resistência, glorificou o nome de Deus sobre aquele lugar, sobre todos os que estavam envolvidos naquele contexto. Que maravilha de exemplo de boa resistência. Quero olhar para outro e olhar com carinho para o nosso Mestre, Jesus, o nosso amado. Um exemplaço também de boa resistência. Neste contexto, enquanto esteve cumprindo seu ministério aqui na Terra, na sua primeira vida. Veja só. Jesus havia sido batizado e havia sido conduzido, Mateus, no Novo Testamento nos conta, havia sido conduzido para o deserto e ali permaneceu em jejum por 40 dias. E diz que ali no deserto ele foi, depois desse tempo, tentado por Satanás, foi tentado pelo diabo. E dentre as tentações que o diabo lançou sobre Jesus, olha o que ele disse. O tentador aproximou-se então dele, como está aparecendo aí na sua tela, e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha a tentação. Depois de tanto tempo, de tantas semanas sem comer, certamente Jesus estava faminto. Estava sendo tentado. Mas a questão maior não era só a fome ali, mas ele estava sendo tentado, colocado a tentação sobre quem realmente ele era, o Filho de Deus. Provavelmente, diante desse cenário, no deserto, em jejum, depois de tanto tempo estava emocionalmente, fisicamente debilitado, emocionalmente debilitado, e Satanás, sagaz, sujo, vai e tenta colocar em xeque aquilo que é de mais precioso, quem ele é, o Filho de Deus, um com o Pai. Tanto que ele vai colocar sob tentação, colocando em xeque o que Jesus tinha ouvido antes. Lembra-se, Mateus também conta, que Jesus foi batizado e no batismo o que ele ouviu? Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, a alegria da minha vida. Só que, diante desta tentação sorrateira, de um contexto ali bem desafiador, Jesus resistiu e respondeu ao diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sei com quem eu tenho compromisso. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei quem eu sou. Eu sei. Eu sei. E daí Jesus resistiu. E nos dá um exemplo de uma boa resistência. Porque logo em seguida nós sabemos que ele cumpriu aquilo que precisava ser cumprido.
e graças a Deus por isso, e também naquele mesmo momento depois da tentação, anjos o serviu. Glória a Deus por isso. Exemplo de boa resistência. Mas também, meus amados, nós temos alguns exemplos, infelizmente, alguns exemplos de não resistência. E o que essas não resistência causaram? O primeiro delas é logo ali, na criação do mundo. Deus havia dado uma ordem para o primeiro casal e a ordem era: vocês podem aproveitar de tudo que tem aqui no jardim, mas não podem comer da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Só que aparece a serpente e seduz. E com uma tentação sagaz, induz a desobedecer aquilo que Deus diz que deveria acontecer, diz que deveria ser cumprido. E olha o que acontece no versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, que está aparecendo para nós. Diz assim: quando a mulher observou, dentro desse diálogo, desta conversa, quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para ela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Eles não resistiram, um exemplo de não resistência. Cederam à tentação. Negociaram aquilo que era vontade de Deus para eles. E abriram mão, dando espaço para outras coisas que não eram o que Deus desejava. E como consequência de não resistir, olha o que aconteceu. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. A desobediência, a não resistência deste contexto trouxe grave consequência, e a consequência é a morte. Um exemplo de não resistência. Um outro exemplo de não resistência, agora saindo do Antigo Testamento e indo para o Novo, é um exemplo de Judas. Veja só, meus amados. Judas não resistiu ao diabo e traiu a Jesus. Judas esteve com Jesus durante um tempo muito precioso, mas provavelmente, pelo menos é o que muitos autores dizem, nunca se permitiu conhecer e ser conhecido. E por dar espaço às tentações, às seduções, aos enganos do inferno, não resistiu e participou da trama que precisava acontecer para que Jesus fosse preso e assim consumasse a sua obra na cruz. E Lucas capítulo 22, versículo 4 diz que em determinado momento ali, logo no fim, estava perto de tudo acontecer, Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais do guarda do templo e negociou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Judas não resistiu e participou da trama. Só que esta não resistência trouxe para ele uma consequência terrível, como toda não resistência, para permanecer onde Deus quer que nós estejamos.
traz consequências terríveis, Judas, com a traição, experimentou, por assim dizer, experimentou o suicídio, e outro tomou o seu encargo. A palavra vai nos contar que Judas foi tomado por um remorso terrível e, infelizmente, suicidou-se. E quando Lucas está escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ali conta que outro precisava ser colocado no lugar de Judas entre os 12. Inicialmente foi escolhido ali Matias. E no versículo 21 comprova esta informação que outro precisava ser escolhido, porque diz assim: sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós. Então, estava perto de acontecer o cumprimento da promessa. O Espírito Santo seria derramado. Viveram assim uma experiência fantástica, foram cheios do Espírito, recebendo poder para ser testemunhas. E Judas, por não resistir, perdeu tudo isso. Suicidou-se e outro ocupou o seu encargo. E ali no capítulo 1 a gente vê que a princípio foi escolhido um rapaz, um homem chamado Matias. Pois é, a não resistência de Judas o fez que ele perdesse a vida e também perdesse o cumprimento da promessa que todos os outros experimentaram. E olha só um outro exemplo. Agora, no Novo Testamento ainda, no Apocalipse. Veja o versículo que está aparecendo aí na sua tela para todos nós. Capítulo 2, versículos 19 e 20. Dentre das 7 cartas que Jesus enviou, uma das igrejas estava localizada em Tiatira. E Jesus tremendo, afirma que conhece todas as coisas, que conhece tudo o que está se passando com a igreja. E entre as coisas que Jesus vai dizendo para as igrejas, para a igreja de Tiatira, ele faz um elogio, mas também ele faz uma dura advertência. Ele diz: olha, Tiatira, igreja em Tiatira, anjo da igreja em Tiatira, conheço as tuas obras. E começa com um elogio, dizendo: conheço o teu amor, tua fé, teu ministério, tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Até aí tudo bem. Bênção demais receber esse elogio do Senhor da igreja. Mas tem uma advertência seríssima. Ele diz: no entanto, tenho contra ti o fato que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. A igreja em Tiatira não resistiu às influências de Jezabel e se contaminou com as suas prostituições, se contaminou com tudo de maligno que estava sendo exalado ali. E a sua contaminação deixou, no caso de Tiatira, Tiatira deixou de ser uma igreja irrepreensível aos olhos de Deus. Deixou de ser uma igreja que só receberia elogios, mas foi repreendida. Claro,
o Senhor o chamando, alertando-os e os chamando ao arrependimento. Mas a sua falta de resistência diante deste ensino que ia totalmente contra a palavra, sua falta de resistência diante deste cenário que estava sendo imposto, que estava sendo tolerado por eles, que estava sendo estava introduzido ali, a sua falta de resistência fez com que a repreensão fosse séria. E se não houvesse arrependimento, depois os amados podem ver as 7 cartas, eu recomendo, capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Mas se não houvesse arrependimento, como o Senhor sempre falava, se houver arrependimento, bênção, tem boas consequências. Mas se não houver arrependimento, as consequências são ruins também. Então, é um exemplo de uma não resistência. O campo da resistência. A resistência deve ser dirigida a qualquer tipo de pressão contrária à vontade de Deus. E isso passa desde o campo da mera sugestão ao campo da tentação absurda. Ambos, neste caminho, nesta linha deste campo, deve ser resistido. Mas o que é a mera sugestão? A mera sugestão é aquela mera sugestão vinda de familiares, amigos, irmãos na fé, que com as melhores das intenções possíveis e dentro de uma lógica aparentemente aceitável, vem nos dizer algo que sutilmente é contrária à vontade de Deus. Por isso que é uma mera sugestão, porque é sutil, mas precisa ser resistida. É uma tentação do qual, por exemplo, foi submetido Jesus ao Pedro, no caso do Pedro, dizer a ele ter compaixão de si mesmo ao evitar o seu sofrimento e morte. Olha o exemplo de Mateus capítulo 16, versículos 21, 22 e 23. Diz assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E, virando-se, Jesus repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a de Deus, mas sim a de homens. Provavelmente, Pedro teve a melhor das intenções, porque no campo da mera sugestão, às vezes há a melhor das sugestões. Só que Jesus, neste caso, estava convicto do que deveria acontecer. Então, por melhor que fosse, por mais sutil que fosse, uma observância como a de Pedro, neste caso, deveria ser resistida. E nós precisamos ficar atentos também, porque muitas vezes pessoas, como eu disse, na melhor das intenções, podem chegar até nós com histórias sutis, com uma história, com uma, por assim dizer, máscara de santidade, e até parece ser santo, mas na verdade não é a vontade de Deus. Não é o que Deus deseja. Então nós devemos resistir. Sabe por quê? Porque em Deus é sim e é não. Não tem manobra,
não tem malandragem, não tem jeitinho. É sim ou é não? É A ou é Z? Então, esta mera sugestão, que muitas vezes acontece no dia a dia, deve ser resistida. E nós precisamos ficar atentos neste campo. Agora, existe um outro campo que vai assim de uma linha para a outra, que é o campo da tentação absurda. O que é essa tentação absurda e o que nós precisamos entender para resistir à tentação absurda? Tentação absurda, ela é ousada, arrogante e a mais descabida possível. Aquela, como o nome mesmo diz, absurda, que está no outro ponto do que era a mera sugestão, sutil. Essa é escancarada. Nós precisamos resistir uma e outra também. É uma tentação, por exemplo, também do qual foi submetido Jesus, como nós olhamos agora há pouco, uma mera sugestão que Jesus foi submetido e resistiu. Agora, uma tentação absurda que Jesus está sendo submetido e também está resistindo. E neste caso, é uma tentação que Jesus foi submetido por Satanás quando, lá na tentação, no deserto, em Mateus 4, que nós vemos há pouco tempinho atrás, quando Satanás o levou ao monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Algo absurdo, porque Jesus é o rei. Tudo é de Jesus. Então, é algo assim, totalmente descabido, mas que foi como uma tentação absurda. Mas Jesus resistiu até nela. Nós precisamos resistir também. Agora, tem um outro detalhe aí nesse campo da resistência. Entre a mera sugestão sutil e a tentação absurda escancarada, há a tentação comum. E o que é a tentação comum? É aquela tentação do dia a dia, que nós precisamos também oferecer resistência. E aqui vai uma lista para você. Nós precisamos oferecer resistência à incredulidade, porque nós não vivemos do que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. E muitas vezes as circunstâncias, ainda mais nesse tempo, parece que a quarentena, parece que as coisas não têm fim. Parece que a gente fica incrédulo diante desta situação. Mas a gente precisa resistir a este parecer ficar incrédulo. Resistir e saber permanecer firme em Jesus, saber que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele está no controle de tudo. Resistir à tentação do dia a dia, que é a incredulidade, o egoísmo, ou seja, não repartir para o outro o que eu tenho recebido de Deus com medo de ficar sem. Sendo que Deus disse, não precisa ficar preocupado, porque eu vou cuidar de vocês todos os dias. Pela boca de Jesus, ele disse, não andeis ansiosos, se é para colocar num termo um pouquinho mais conhecido, não andeis ansiosos por coisa alguma. Resistir ao egoísmo, devemos resistir à impaciência, esperai com paciência no Senhor. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Precisamos resistir a essa tentação do dia a dia, que também é o comodismo. Então, já que está tudo igual, vou parar e vou, como dizia minha avó, vou parar e ver o trem passar. Não. A vida não pode parar.
Deus continua cumprindo seu propósito e nós precisamos resistir a essa zona de comodismo. Também a vaidade, ao desânimo, à tristeza, precisamos resistir, que bate à nossa porta. Precisamos resistir ao ódio daqueles que fazem mal para nós, direta ou indiretamente. Precisamos resistir à tentação da vingança. Importante, porque tudo pertence ao Senhor. Precisamos resistir ao medo. Quantas vezes o medo quer nos aprisionar? E com ele vem as outras coisas que nós comentamos agora, como por exemplo o desânimo. Mas precisamos resistir ao medo, sabendo que a nossa vida segura está nas mãos de Deus. Precisamos resistir à ansiedade, que é uma tentação do dia a dia, né? E permanecer confiantes. Precisamos resistir ao falso testemunho. Precisamos resistir ao tédio. Precisamos resistir à preguiça, que está totalmente ligado ao comodismo. Precisamos resistir à lascívia e assim por diante. São exemplos de tentação comum, que é aquela do dia a dia, que nós precisamos resistir, que está no meio da mera sugestão, da tentação absurda, e ali está a tentação comum, que cabe à nossa resistência também. Amém? Lembrando você, antes da gente prosseguir, que eventuais dúvidas você pode perguntar no nosso chat, tá bom? E qual que é, seguindo com o nosso tema, o volume da resistência? Eu digo para você, no esforço e no tempo, nós devemos resistir até as últimas consequências. E aqui vai algumas sugestões, algumas recomendações da palavra de Deus. Quando a gente fala sobre sugestão, parece que é assim, siga se você quiser. Apesar de podermos escolher seguir ou não, eu queria te dizer, por favor, siga, porque vai ser melhor para você. Porque a palavra de Deus sempre é vida e traz boas consequências. Então, qual que é o volume da resistência? Ou melhor dizendo, eu preciso resistir até as últimas consequências. Eu preciso resistir até... Vamos para alguns pontos? Eu vou falar os versículos, a gente lê e acrescenta aquilo que a gente precisa. Mateus capítulo 18, versículo de número 22. Escola Bíblica, vamos olhar, continuar olhando aqui para a palavra. Mateus 18, 22. Diante de uma indagação de Pedro, quando ele falou assim, e aí Jesus, eu devo perdoar quantas vezes? Jesus diz assim, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Quanto eu preciso resistir? É preciso resistir até 70 vezes 7. É preciso permanecer nesta posição perdoadora, resistindo a tudo que nós falamos há pouco. Resistindo à vingança, resistindo ao ódio, nós precisamos resistir a estas colocações, a essas decisões, não dando espaço para elas. E aonde nós resistimos? Nós resistimos a elas. E nós resistimos onde? No lugar do perdão, no lugar da escolha do perdão. Amém? É preciso resistir até o fim, até as últimas consequências. Mesmo Mateus, capítulo de número 24, versículo 13, ali Jesus está falando sobre os sinais do fim dos tempos, sobre os princípios das dores. E
no versículo 13, diz assim: aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Qual que é o volume da resistência? Até o fim é necessário resistir. Diante de qualquer coisa que venha. Lembra do passarinho? Tempestade veio. Tá acabando o mundo. Permanece firme. Resiste. Amém? Outro. Hebreus. Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo de número 12, versículo de número 4. E este versículo sempre me chamou muitíssima atenção. E eu reparto com vocês hoje, porque no 4 diz assim: ora, a guerra contra o pecado ainda, aliás, na guerra contra o pecado ainda não tens resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. No volume da resistência, é preciso resistir até o sangue, até derramar o próprio sangue. Na luta contra o pecado, quanto que eu devo resistir? Até as últimas consequências. Porque o pecado não deve ter espaço. Nós devemos resistir no lugar da santidade. É preciso resistir. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10. Vai até lá comigo e o volume da resistência. Até o quê? Até que ponto eu preciso resistir? É preciso resistir até o versículo 10 de Apocalipse 2 conta assim pra gente. Na carta à igreja em Esmirna. No finalzinho, bem no finalzinho, diz assim: sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. É preciso resistir até a morte. Olha o que Jesus estava dizendo ali para a igreja. Que viria ainda sobre aquela igreja um tempo de provação, um tempo de luta. O mesmo versículo 10 diz assim: eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejam provados, que sejam perseguidos durante 10 dias. Mas mesmo diante deste contexto, eu quero te dizer, ser fiel até a morte. E eu tenho consequência, né? Te darei a coroa da vida. Mas ser fiel até a morte. É preciso resistir e, portanto, diante de tudo o que é contrário à vontade de Deus, é preciso resistir até a morte. E Tiago, capítulo de número 5, versículos 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. É preciso resistir. Olha o que diz aqui. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência, até que receba as primeiras chuvas do outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. É preciso resistir, meus amados, até a vinda do Senhor. E Jesus vem. E Ele vem. Amém? Eclesiastes agora, seguindo para o finalzinho do nosso tema, para o finalzinho da nossa aula. Vamos até lá? Diz assim, Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Agora nós vamos falar um pouquinho da resistência no dia mau. Porque o dia mau chega, né? E ali em Eclesiastes, a palavra diz assim pra gente.
para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, a época de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras, tempo de guardar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Né? Tempo de buscar, tempo de desistir. Não sei se você está com vontade de abraçar, mas eu estou com muita vontade de abraçar todo mundo, viu? Mas seguimos aqui. Tempo de conservar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar quieto, tempo de expressar o que se sente, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. O tempo não é uma eterna mesmice. A resistência no dia mau é importante. Por quê? Porque o dia mau chega. Nem sempre os dias são bons. Mas, da mesma maneira como não é uma mesmice e o dia mau chega, deixando para trás os dias bons, o dia mau também vai embora. E os dias bons voltam. É preciso resistir. No caso do dia mau, por quê? Eu estou batendo nesse ponto com você, porque o dia mau é o dia da tentação. Ele chega. Nem sempre é bom. Eu quero só reforçar para você. O dia bom fica para trás, o dia mau chega, mas o dia mau passa também e chega o bom. Isso é motivo de esperança para a gente. Mas como uma mesmice, isso vai e volta, isso vai e volta. Mas o que é esse dia mau? Como eu estava dizendo, é o dia da tentação. É o dia da provação. É o dia do cerco. É o dia do aperto. O dia da investida satânica. Às vezes eu brinco, dizendo, olha, eu acho que hoje eles mandaram reforços. Porque tem dia que é tenso, né? Pois é. Esse é o dia mau, o dia da tempestade, dia da crise, dia da frustração, dia da depressão, dia da dor, dia da doença, dia da morte, dia da tragédia. É um dia que chega. Mas nesse dia nós precisamos lá resistir no centro da vontade de Deus. Permanecer ali nessa arte de não ceder, de não abrir concessões e permanecer firmes. Porque a notícia, e não custa reforçar, é um dia, o dia mau é um dia que chega, mas também passa. Para aqueles exemplos da boa resistência, resistiram no dia mau e experimentaram tanta coisa boa, porque o dia bom também chega. Vamos seguir? E os recursos da resistência? Nós entendemos que nós precisamos resistir, não é? Mas, e aí, quais são esses recursos? O que eu tenho, assim, como recurso para me ajudar a resistir? Vou te dar alguns recursos para você sair desta aula de hoje, assim, bem equipado. Faz o seguinte, pega uma mochila aí, sabe a sua mochila? A gente vai encher de recursos suas mochilas agora para você sair fortalecido, para você sair ajudado a resistir. Um dos recursos está no livro de Salmo, capítulo de número 23, versículo de número 1. Bastante conhecido, né? Salmo 23, versículo de número 1. Diz assim, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um recurso da resistência pode ser achado na plena confiança em Deus.
Os que confiam em Deus não são abalados. Os que confiam em Deus encontram força nele para resistir. Para resistir a tudo aquilo que vem para nos tirar de onde Ele deseja que nós estejamos. Primeiro recurso na sua mochila: plena confiança em Deus. Este é um recurso para você resistir. Outro, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículos 7 e 8. Diz assim: Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. No exercício físico, de fato, há algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa de vida presente. Aliás, promessa da vida presente e futura. Um outro recurso, o exercício da piedade pessoal. Continua fazendo bem. Continua amando em todo o tempo. Este é um recurso para você resistir. Quando o dia mal chegar, lembra também, traz à sua memória o que você já viveu no passado, os exercícios da piedade do passado, o amor do passado. É o amor que está no presente, é o amor que vai continuar no futuro. Exercício da piedade pessoal. Esta boa atitude, esta santa atitude, esse santo exercício é um recurso para você resistir. Porque quem aprendeu a viver neste lugar não pode suportar viver longe deste lugar. Quer um outro recurso? Vamos para 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 10, que diz assim: Por este motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Um outro recurso para resistir, um recurso da resistência, é a prática da humildade cristã. Em nós mesmos, nós nada podemos fazer. Parece clichê, mas não é. Em nós mesmos nós nada podemos fazer, porque nós somos fracos. Mas em Jesus, nós somos fortes. Em Jesus, nós somos aperfeiçoados. E até quando estamos enfraquecidos, é que nós somos fortes. É algo sobrenatural, é algo incrível. É algo que só experimenta-se num relacionamento com Jesus, numa vida com Ele, no centro da vontade dEle. É necessário ter, então, esse recurso da humildade também, sabendo que tudo vem dEle, tudo volta para Ele, que nós somos totalmente dependentes dEle. Outros 2 versículos para encher sua mochila aí de recursos. Vamos para Atos, capítulo de número 8, 1, versículo de número 8. Atos 1, 8. Diz assim: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E antes de falar sobre este recurso, vamos dar um pulinho em Romanos? Romanos 8, 13. Romanos 8, 13.
diz assim, meus amados: porquanto, se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito viverdes, aliás, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Um recurso da resistência é o poder do Espírito. Nós precisamos viver no poder do Espírito. Um recurso indispensável. Porque é o Espírito Santo que faz a obra em nós. E é por Ele, por intermédio dele, que as coisas acontecem em nós e através de nós. Recebemos poder para sermos testemunhas. Seja no dia bom, seja no dia mau, porque é no poder do Espírito. E nós precisamos desse poder para resistir e não abrir mão desta riqueza. Outro versículo, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13. Diz assim: não nos sobreveio tentação. Presta bastante atenção. É o último versículo. Não nos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além do que podeis resistir. É uma certeza, meus amados. Coloque isso na sua mochila. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento, para que possais suportar. Um dos recursos da resistência pode ser achado, sabe onde? Um dos recursos? Na certeza que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados, além das nossas forças. Tá com a mochila cheia? Tá com a mochila cheia? Os recursos da resistência podem ser achados na confiança plena em Deus, no exercício da piedade pessoal, na prática da humildade cristã, no poder do Espírito e na certeza que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Amém? E assim, o meu desejo e a minha oração é que nele nós possamos resistir até o fim. Você pode colocar um amém aí? Escreve um amém. Coloca um amém assim, toma posse mesmo disso. Eu desejo que nós possamos resistir até o fim. Independente das circunstâncias. Que sejamos exemplos disso. De resistência nele. Porque a nossa mochila está cheia. Nós aprendemos olhando para vários cenários hoje à noite. E se ele permitiu que tenhamos contatos com isso, com este tema, é porque ele quer nos ajudar nisso. Eu, se fosse você, repartiria com outros também. Porque há outros que precisam aprender também. Porque a prática da resistência está e deve ser praticada, aliás, por todos nós. Deus nosso Pai, eu quero me unir a cada um dos teus amados e amadas que estão ouvindo, vendo, te agradecer e te pedir, Pai, nos faça a cada dia mais resistentes no centro da tua vontade, permanecendo firmes, resistindo a tudo que está à nossa volta
seja a mera sugestão ou a tentação absurda, seja no dia bom ou no dia mau. Enfim, que possamos resistir, Pai, a tudo que nos seduz para longe de Ti, abrindo mão de tudo que nos afasta de Ti, uns dos outros, e permanecemos bem quietinhos, escondidinhos e fixados na promessa, na Tua presença. Querido Deus, muito obrigado. Nós contamos com a Sua ajuda e com os recursos que recebemos, nós queremos Te pedir, nos ajude a fazer bom uso deles, para que o volume da nossa resistência de fato seja aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos hoje à noite. Em nome de Jesus, que nos exemplos bons nós aprendamos e com os exemplos maus também nós venhamos aprender a não fazer, ou que não fazer. Enfim, obrigado. Muito obrigado. Nos ajuda. Nós somos dependentes de Ti. Se nós oramos, Deus. Se nós oramos, Pai. Amém. Amém. E amém. Espero que você tenha sido ajudado. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. E vamos juntos, né? Em breve estaremos juntos novamente. Um abraço, gente. Até mais.